amigos professores da revista Viver Mais Adolescentes de 15 a 17 anos, a paz do Senhor! Eu sou Juliana Nascimento, estamos aqui para mais uma pré-aula desse trimestre. Eu já quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal da Editora Betel, que faça isso agora. Inscreva-se, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. E nesse trimestre nós estamos falando sobre o Pentateuco. Esse é o tema da nossa revista e hoje estaremos falando sobre a lição de número 9, a consagração dos sacerdotes. E nós já vamos começando com a nossa sugestão de dinâmica quebra-gelo de hoje. O nosso tema é mediador. O nosso objetivo com essa dinâmica é demonstrar a importância de um mediador entre nós e Deus. Nós estamos baseando essa dinâmica em 1 Timóteo 2,5, que diz: porque há um só Deus, é um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então veja como proceder nessa dinâmica. Bom, o material necessário para essa dinâmica serão esses aqui: uma colher, um copo, água, óleo e detergente. Como você irá proceder? Você vai encher o copo até a metade com a água, tá? Você vai enchê-lo até a metade. E depois você vai colocar uma boa quantidade de óleo também nessa água. Peço para que os alunos fiquem observando enquanto você faz isso, tá? Vou colocar uma boa quantidade de óleo aqui. E aí, enquanto vocês estiverem observando, o óleo ele não vai se misturar à água, né? Ele vai ficar por cima da água. Então você vai dizer que o óleo e a água eles não podem se misturar porque eles não são da mesma natureza. Um dilui um tipo de líquido e outro dilui outro tipo. Por isso eles não se misturam, eles não têm a mesma natureza, não são iguais. E aí você vai pegar a colher e vai mexer. E vai mostrar que mesmo se misturar, mesmo se você mexer nas águas e no óleo, eles não se misturam, eles voltam a se separar. Porque é impossível unir esses dois. Só que então você vai vir com o detergente, vai mostrar que o detergente vai fazer uma ação nesses dois aqui. Pode jogar uma boa quantidade de detergente e aí você vai mostrando que o detergente ele vai quebrar a barreira que há entre esses dois. Observe que eles vão se tornar eles vão quebrar a barreira e vão poder se misturar. Isso ocorre porque o detergente ele tem a capacidade de quebrar essa resistência entre a água e o óleo. Ele se comunica com os dois, ele se comunica tanto com o óleo quanto com a água, fazendo com que eles se misturem. Então você vai concluir dizendo que assim era a nossa vida, nós estávamos separados de Deus. Nós não podíamos nos misturar com Deus porque não éramos da mesma natureza, porque a nossa natureza estava corrompida em pecado. E por esse motivo foi preciso um mediador, que nesse caso aqui foi o detergente, que nos fez poder nos misturar com Deus, que nos fez nos ligarmos novamente a Deus. Antigamente, no Pentateuco, esses mediadores eram sacerdotes. Posteriormente, Jesus se tornou mediador entre nós e Deus. E somente através de Jesus que essa barreira deixa de existir. Então faça isso na sua classe e eu espero que seja muito bem sucedido. E nós estamos falando sobre a lição de número 9, a consagração dos sacerdotes. Quando nós olhamos para essa lição, nós podemos entender o porquê que Deus instaurou os sacerdotes no seu povo. Nós sabemos que desde o início, lá do pecado original, nós estávamos separados de Deus. Havia uma separação entre nós e Deus. Em Romanos 3:23, a Bíblia diz que porque todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Então, desde o pecado original, havia uma lacuna, havia uma separação entre a humanidade e Deus. E se fazia necessário que houvesse alguém mediando, né? Alguém que pudesse aproximar o povo de Deus. Se nós formos olhar para um tribunal hoje em dia, nós vemos que existe o juiz e existe o réu, né? E existe o mediador, que é o advogado. O advogado que vai falar com o juiz e também vai falar com o réu. Então é mais ou menos isso que precisava acontecer. Nós precisávamos de alguém para mediar. E hoje nós sabemos que o nosso maior mediador é Cristo. Cristo é que faz mediação entre nós e Deus. Mas naquele tempo não era assim, nem sempre foi dessa maneira. E
Quando nós olhamos para a lição de hoje, nós entendemos que os sacerdotes, eles são essas pessoas que Deus instituiu para fazer essa mediação, para aproximar o povo de Deus. Então, é importante nós analisarmos que eles foram instituídos por Deus não simplesmente para criar uma coisa totalmente diferente, mas Deus instituiu eles para suprir essa necessidade. Deus levantou pessoas para suprir uma necessidade clara de que eles pudessem fazer a mediação. Então, quando nós vamos estudar o livro de Levítico e essa lição, nós vamos entender muito mais sobre as responsabilidades dos sacerdotes, o porquê os sacerdotes surgiram e, além disso, quais eram as suas funções exercidas no tabernáculo. Nós sabemos que eles eram da linhagem de Levi, eles eram levitas, mas apenas a família de Arão iria ser sacerdote. Arão foi escolhido por Deus, Arão e seus filhos foram ungidos para serem sacerdotes. É importante pontuarmos isso, que de todas as famílias dos levitas, Arão foi escolhido para ser sacerdote. Os seus filhos e a sua linhagem apenas seriam sacerdotes. Os outros ajudariam em desmontar e montar novamente o tabernáculo, em levar o tabernáculo. Então nós podemos entender isso, que Arão foi escolhido por Deus. E aí, quando nós olhamos para a Bíblia e para a vida de Arão, nós vemos que algumas pessoas se levantaram contra essa escolha, se levantaram contra o sacerdócio de Arão e dos seus filhos. Porém, Deus favoreceu ele. Deus deu a honra de ministrar, a honra de se aproximar a Arão e os seus filhos. E quando houve essas pessoas que se levantaram contra, Deus fez com que a vara de Arão florescesse no meio de outras varas, demonstrando assim o seu favor para Arão. Porque Deus, ele dá evidências do seu favor. Quando Deus nos escolhe, quando Deus nos capacita para uma obra, ele dá evidências de que foi ele mesmo que fez isso. Ele deixa muito claro para todos que foi ele quem nos escolheu. Só que junto com o favor de Deus, junto com essa honra de ser o sacerdote, junto com toda essa coisa, Arão e seus filhos também foram escolhidos para a santidade. Eles também receberam a grande responsabilidade de agir diferente, de serem santos ao Senhor. E isso é muito importante, precisa ficar muito claro para nós nessa lição, que mesmo tendo sido honrados e escolhidos por Deus, mesmo que a sua vara tenha florescido, mesmo que diante de todos eles eram vistos como os homens de Deus que estavam dentro do templo, oferecendo sacrifícios ao Senhor, eles tinham a obrigação de serem santos ao Senhor. Eles tinham a obrigação de não se misturar com as mesmas coisas que os outros podiam se misturar. Eles tinham a obrigação de se vestirem diferente. Eles tinham a obrigação de falar diferente. Eles tinham a obrigação de cumprir os requisitos diferentes de todo o povo. Então, apesar de terem sido escolhidos e honrados, eles precisavam cumprir também as suas obrigações. Eles tinham direitos, mas também tinham deveres. E isso precisa ficar muito claro para nós, porque Deus queria que eles se aproximassem dele. E aí eu queria abrir um parênteses aqui, que a lei que Deus institui para eles, a lei de santidade, rígida, poderia ser olhada como uma coisa difícil, como uma coisa até talvez pesada, mas quando nós olhamos para essas leis, nós entendemos que isso era uma proteção de Deus para eles, porque eles estavam se aproximando de alguém santo, porque Deus é santo e a sua santidade consome aquele que não anda em santidade. Então, quando Deus institui leis diferenciadas para ele, quando Deus cobra deles algo mais profundo, Deus também está protegendo-os para que eles pudessem adentrar mais fundo na graça de Deus, para que eles pudessem estar mais próximos de Deus. Então, a lei de Deus é também uma proteção de Deus para nós. Então, quando Deus diz para os sacerdotes que eles têm que viver de uma tal maneira, Deus está também protegendo-os. Então, até os dias atuais, nós vemos muitas pessoas utilizando a figura do sacerdote para se referenciar a pastores, a líderes. Porém, nós entendemos que hoje o sacerdócio não está mais somente com a linhagem de Arão. O sacerdócio não está mais somente com uma pessoa, com alguém que pode nos levar a Deus, mas nós todos somos feitos sacerdotes. Nós somos o sacerdócio real, assim como nós vamos aprender aqui nessa lição, assim como a palavra de Deus cita. E também temos a responsabilidade de santidade. Agora não é mais só Arão e os seus filhos que precisam viver em santidade, mas todos nós temos essa responsabilidade e essa obrigação como os sacerdotes do Senhor. E não é diferente em nossos dias.
O Senhor continua nos separando para o seu sacerdócio, nos separando para a sua santidade e para vivermos mais próximos deles. Para viver mais, os nossos adolescentes precisam compreender a importância de viver em santidade. Eles precisam compreender que a santidade precisa fazer parte da nossa vida diária. Eu já quero dizer que a editora Betel disponibiliza para você o Pio Team Viver Mais, o programa de incentivo à leitura, que é mais um auxílio para te ajudar nos seus estudos. O tema dessa semana é uma vida dedicada a Deus, envolvidos ou comprometidos. Se você quer saber mais sobre esse assunto, é só acessar o site da editora Betel e fazer o download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. E para você que ainda não adquiriu o seu material de estudo desse trimestre, o Pentateuco, a revista da Viver Mais, você pode estar fazendo isso através do site da editora Betel ou em um desses telefones que está passando aqui na sua tela do nosso plantão comercial. E nós já vamos ficando por aqui. Eu espero ter te ajudado. Que Deus te abençoe e que sua aula seja uma bênção.